Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos falar dos esforços para garantir que a relação com o seu banco é justa e transparente. Esta quarta-feira, o Banco de Portugal publicou o Relatório de Supervisão Comportamental de 2024, onde é possível analisar o resultado das iniciativas de supervisão, da atuação de bancos e outras instituições financeiras na sua interação com os clientes, a evolução das reclamações e o que foi possível devolver aos portugueses devido a cobranças indevidas. Para nos falar sobre algumas das principais conclusões do relatório, temos hoje connosco Ricardo Oliveira Sousa, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito bom dia, Nuno. Talvez seja útil arrancarmos com o mais básico e explicarmos às pessoas o que significa e o que faz a supervisão comportamental do Banco de Portugal. Ora bem, a supervisão comportamental é uma das dimensões em que o Banco de Portugal exerce a sua função de supervisão, a par de outras. Supervisão prudencial, ação sancionatória, resolução, estabilidade financeira, e todas elas se encaixam no sentido do Banco de Portugal garantir que o mercado funciona, que os clientes estão protegidos e que as instituições têm sistemas sólidos, robustos e são capazes de absorver eventuais choques. A supervisão comportamental, em particular, dedica-se ou foca-se essencialmente naquilo que é a relação entre os bancos e os seus clientes, tentando garantir, por um lado, que as instituições cumprem e respeitam o quadro legal e regulamentar no contexto da comercialização de produtos e serviços financeiros, e, por outro lado, numa outra dimensão, mas que é complementar a esta, que é assegurar-se que os clientes têm, de facto, capacidade para compreender e tomar decisões conscientes e esclarecidas quando contratam este tipo de produtos. Portanto, seja quando vamos quando constituir um depósito ou quando pedimos um crédito, certo? Sim. E que temas é que marcaram, então, nesta área, que temas é que marcaram 2024? Em 2024, portanto, esta área é uma área especialmente abrangente. Uhum. E, naturalmente, como em todas as outras áreas de supervisão e de fiscalização, foram definidas prioridades para 2024. Em 2024, focámos essencialmente naquilo que é a prevenção e gestão de incumprimento. É preciso recordar que vínhamos de um quadro de taxas de subida muito acentuada das taxas de juros, onde, previsivelmente, e de facto, se criou um contexto especialmente adverso para os clientes mais desfavorecidos e, portanto, focámos-nos muito naquilo que foi os instrumentos chamados PARI e PERSI de prevenção de incumprimento e gestão de incumprimento. Também nos focámos noutras dimensões onde tínhamos percepção de que havia problemas um pouco mais estruturais. Encerramento de contas, denúncia de contratos de cartões de pagamento, serviço de mudança de contas e o tratamento de contas coletivas após o óbito de um dos seus titulares. Era uma matéria, digamos assim, um grande bolo de matérias, mas que nós vínhamos identificando ao longo do tempo um elevado número de reclamações. Uma outra temática que também já tínhamos identificado em 2023 como tendo algum grau de problematização, decorrente essencialmente da complexidade dos produtos em si mesmo e algum espartilho do quadro legal e regulamentar diz respeito àquilo que é a utilização de cartões de crédito. E, portanto, focámos muito também na dimensão da sistematização do conhecimento e preparação daquilo que é um trabalho que ainda está em curso, de tentarmos emitir uma carta circular, no sentido de emitir boas práticas e de clarificar entendimentos a todo o mercado. Por último, e como não podia deixar de ser, na literacia financeira, que é uma das dimensões mais importantes, porque se por um lado trabalhamos do lado da oferta às instituições, por outro lado também temos que trabalhar do lado da procura aquilo que é a capacitação dos clientes, seja numa dimensão de formação base e ter capacidade para compreender, gerir o seu orçamento, tomar boas decisões, tomar decisões responsáveis no contexto da utilização de produtos financeiros. Por outro lado, também na informação, não formação, mas informação sobre riscos, determinadas especificidades de alguns produtos, que é importante chamar a atenção a todo o momento. Essencialmente foram estas as 4 áreas onde nos focamos. Vamos só a números mais específicos. Na atuação de supervisão, uma componente são as inspeções a várias dimensões da relação com o cliente. Como é que evoluíram estas inspeções? Que principais conclusões é que nós retiramos dessas iniciativas? Eu acho que é importante nós começarmos por distinguir o tipo de inspeções que nós fazemos. Portanto, uma inspeção é uma ação destinada a ir ao mercado e identificar determinadas práticas. Mas nós temos vários instrumentos de fiscalização, chamemos assim. Temos instrumentos de fiscalização mais genéricos, como as reclamações ou como a análise da publicidade, onde temos sempre o mesmo caudal
enfim, um caudal sensivelmente idêntico de entradas e que nos permite, de alguma forma, monitorizar a todo o tempo o que é que está a acontecer no mercado. E depois temos as inspeções, que são inspeções dedicadas, onde nós escolhemos áreas específicas e enviamos equipas para o terreno, ou à distância, mas enfim, nas duas modalidades, para fiscalizar temáticas muito específicas. E é importante distinguir isto porquê? Porque não é nesta segunda dimensão que nós conseguimos percepcionar como é que o mercado evolui. Nesta segunda dimensão já temos o raciocínio enviesado porque já só vamos nas situações que são mais problemáticas. Exato. Eu tenderia a dizer que naquilo que é a atividade de fiscalização regular, como as reclamações e como a publicidade, tivemos desenvolvimentos bastante positivos. Na publicidade tivemos sensivelmente estáveis naquilo que é o número de irregularidades que identificámos. Nas reclamações assistimos inclusivamente a um decréscimo bastante acentuado do número de reclamações, isto é, das situações em que os clientes se dirigiram ao seu banco ou ao Banco de Portugal reclamando de situações subjacentes. Em específico sobre as reclamações, essa quebra, nós conseguimos encontrar uma justificação para essa diminuição do número de reclamações? Sim, conseguimos. Por um lado, enfim, talvez seja importante explicar isto com um bocadinho mais de detalhe, mas o que assistimos é um decréscimo de cerca de 16% no número global de reclamações entradas, mas com especial foco em matérias onde nós nos concentramos em 2023 e 2024, o que significa que é um ótimo indicador que estamos a conseguir chegar aos problemas mais importantes ou mais relevantes. Título exemplificativo, tivemos um decréscimo de quase 50% no número de reclamações relacionadas com a Central de Responsabilidade de Crédito, que era um tema bastante reclamado, 20% nas matérias de prevenção e gestão de incumprimento e cerca de 30% nas fraudes. Isto está correlacionado, a nosso ver, com esta nossa intervenção, porque, tomando como exemplo a Central de Responsabilidade de Créditos e Prevenção de Gestão de Incumprimento, tínhamos feito inspeções, e temos no terreno ainda inspeções a estas duas matérias. No que diz respeito a fraudes, tivemos uma abordagem relativamente diferente e mais assertiva no contexto das reclamações, em especial naquilo que é o enforcement junto das instituições da obrigação de cumprimento das regras relativas à autenticação forte dos clientes. Porque, de facto, no contexto das fraudes, tínhamos assistido nos últimos anos a um crescimento muito acentuado de operações que não eram autorizadas pelos clientes decorrente de fraude. E hoje quais são os temas mais comuns? O que é que nos continua a chegar com maior frequência de reclamação de clientes? Estamos muito dentro destas dimensões. Fraude, sem dúvida, movimentação de contas ainda é um tema, algum peso ainda nos deveres de informação das instituições, mas menos significativo, e Central de Responsabilidade de Crédito também, porque é um tema que impacta especialmente a vida das pessoas, muitas vezes por incompreensão do que é que está subjacente, mas muitas vezes também por insuficiências de procedimentos das instituições. Para esta evolução, imagino que também tenha alguma relevância as mudanças que o Banco de Portugal fez na forma como gera essas reclamações. Sim. Será, obviamente, um tema complexo de explicar, mas se calhar conseguires-nos dizer um pouco o que mudou e porque é que isso é uma maneira melhor ou mais eficiente para gerir as reclamações. Eu vou tentar fazê-lo de forma mais sintética possível. Às vezes pode não ser fácil. Mas também explica a subida de um outro indicador, que podia ter várias leituras, mas a nosso ver também explica a subida do indicador do número de irregularidades que detectámos no contexto da análise das reclamações. Isto é, apesar de recebermos um número significativamente inferior de entradas, identificámos mais irregularidades. Mas isto tem a sua explicação. Portanto, nós tivemos nos últimos anos um crescimento muitíssimo acentuado do número de reclamações entradas, por força de facto da situação económica que o país viveu e de todo o contexto da subida das taxas de juros, que levou as pessoas a sentirem mais stress, chamemos assim, com a sua própria situação. E normalmente até está correlacionado, não é? Está correlacionado. Mas também porque, de facto, se foram acumulando alguns problemas nas instituições que não são na grande maior parte das vezes, intencionais. São decorrentes de erros operacionais, são decorrentes de um espartilho muito grande do próprio quadro legal, que nem sempre é claro e leva a aplicações divergentes, muitas vezes também insuficiências dos sistemas. Mas pronto, bottom line é que tivemos um crescimento muito acentuado das reclamações nos últimos anos. E isto provocou-nos também, do nosso lado, uma incapacidade de gerir o nosso estoque da melhor forma. E não só o estoque estava a crescer, como estávamos a ter um delay cada vez maior na capacidade de nós respondermos aos clientes bancários. Então revisitámos o processo por inteiro.
em duas perspectivas. Da perspectiva do cliente, tentámos fazer com que o cliente tivesse uma resposta mais rápida do nosso lado. Antigamente o processo, não vou entrar em detalhes, mas o processo o cliente apenas recebia feedback da nossa análise quando nós concluíamos todo o processo de supervisão, isto é quando aplicávamos medidas, e isto na realidade não lhe trazia valor acrescentado nenhum, porque nós estávamos sempre sujeitos a dever de segredo, portanto também não lhe podíamos dar mais informação, e nós tínhamos concluído a nossa análise sobre o seu caso concreto muito tempo antes. Uhum. O processo de aplicação de medidas é um processo administrativo, tem prazos próprios e demora o seu tempo. E, portanto, partimos o processo ao meio e conseguimos já dar uma resposta ao cliente mais rapidamente, com isto também reduzindo o número de insistências, com isto também esclarecendo o cliente mais rápido e provocando uma atuação da instituição também mais cedo. Por outro lado, na lógica da instituição, aqui sim, mudanças muito mais estruturais. Portanto, nós antes fazíamos uma análise das reclamações individualmente e, enfim, não era necessariamente ponto a ponto, mas a nossa resposta em sede de aplicação de medidas era uma resposta muito dirigida àquela situação concreta ou a situações idênticas daquela mesma natureza. O que fazia com que tivéssemos mais medidas emitidas, mas de forma menos estrutural. O que nós fizemos ao partir o processo foi, nós analisamos as reclamações ponto a ponto, mas analisamos as reclamações todas das instituições de forma periódica e de forma estrutural, agregando não apenas informação das reclamações, mas também das próprias inspeções e de outras fontes. E com isto conseguimos, de facto, olhar para a instituição como um todo e olhar não apenas para a situação que causou a reclamação, mas para os procedimentos que as instituições têm implementados por detrás dessas situações. Ou seja, não estamos a resolver o problema do Ricardo Sousa que apresentou a reclamação, estamos a tentar resolver o problema do Ricardo Sousa e de todos os que lhe vinham a seguir, porque iam acabar por sofrer as consequências do mesmo procedimento da instituição. Tentar ir à raiz, não é? À raiz do problema. Portanto, isto explica que, por um lado, tínhamos menos medidas emitidas em sede de reclamações e menos processos de contraordenação propostos, mas também significa, porque estamos a olhar mais fundo para a instituição, que o número de irregularidades tenha subido. E de facto, esta abordagem, se pudermos já fazer uma leitura rápida dos números, está-nos a trazer bons resultados, porque nos pontos ou nos temas onde nós atuamos desta forma, estamos a ver um decréscimo do número de reclamações entradas, isto é, menos clientes reclamam nestas matérias. Uhum. E, portanto, quando há irregularidades, também para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, quando são detectadas ou inspeções, ou seja, na atividade mais regular que não exige uma inspeção específica, como é que o Banco de Portugal atua e como é que evolui essa atuação? Referiste há pouco de determinações específicas ou outro tipo de atuação desse género? Vou também fazer aqui um ponto prévio, claro. Também muito rápido, muito rápido sobre este tema. É importante nós termos presente que o nosso número ideal é 0. Não é? Porque nós, quando atuamos através de advertências, determinações específicas ou processos de contraordenações, estamos a atuar sobre um mal que já está feito. E, portanto, há todo um trabalho do Banco de Portugal que é prévio a este e que é extraordinariamente importante, que é identificar onde é que estão os problemas, clarificar o regime legal, transmiti-lo a todo o mercado e atuar sobre o cliente também na perspectiva da formação. Portanto, tudo o que sejam medidas, tal como vou passar a descrever, é sempre um mal menor. É nós tentarmos corrigir daqui para a frente, com um pouco mais de enforcement ou de força, coisas que devíamos estar a tentar também clarificar, trabalhar na parte da montante. Evitar que se repita. Evitar que se repitam. Dito isto, nós temos um catálogo, chamemos assim. É quase um cardápio no qual nós escolhemos a medida em função de um conjunto de fatores. Portanto, seja em que dimensão de fiscalização for, reclamações, inspeções, etc., se identificamos uma irregularidade em função da gravidade da situação que esteja em causa, do impacto que tem, até das circunstâncias em que se operou, se é um problema estrutural, se é um problema estrutural, podemos escolher uma ou mais do que uma de 3 medidas. Por um lado, podemos emitir uma advertência, um alerta à instituição, atenção, verificou-se este problema e, portanto, vocês não podem repetir isto sob pena de nós escalarmos a medida que vem a seguir. Em situações de menor gravidade, isto é uma medida que faz algum sentido, faz sentido. Depois temos uma medida, digamos assim, de um grau superior, que é a determinação específica, que é um processo administrativo, portanto, que tem contraditório da instituição e onde damos prazo à instituição, enfim, para implementar, para resolver a situação do cliente e para implementar mecanismos para que não se voltem a repetir. Estas medidas são objeto de follow-up, isto é, a instituição tem um prazo para implementar e nós a seguir vamos verificar se de facto implementou. E sendo que o incumprimento da própria determinação pode dar origem também a um processo de contraordenação. E depois temos os processos de contraordenação que são, digamos que, cumulativos com qualquer um dos anteriores.
não visam repor ou reparar uma determinada situação, visam simplesmente ser um alerta para a instituição, uma combinação por ter praticado e um alerta para, se voltares a praticar, vais ter novo processo de contraordenação com uma coima provavelmente superior. Portanto, estas medidas todas cumulam-se, nós temos o nosso catálogo e vamos gerindo em função das circunstâncias do caso concreto. Só dar nota, porque isto também é muito importante, que determinações específicas, a percentagem, a taxa de implementação pelas instituições é de 100% e mesmo recomendações, isto é, quando nós não temos uma base legal forte para dizer a instituição faz A, B ou C, mas entendemos que é uma boa prática, anda muitíssimo perto dos 100%. O que é que isto nos diz? Diz-nos que as instituições querem de facto implementar. Muitas vezes ou não têm, ou são erros operacionais, ou não têm capacidade, ou não foi, ou é o quadro legal que não lhes permitiu ter essa interpretação. Portanto, isto para dizer que tem funcionado, é um cardápio, chamemos assim, que é satisfatório e é suficiente para nós intervirmos. E em certas situações, a atuação do banco depois força também as instituições a devolver alguns montantes aos clientes que foi considerado que foram cobrados de maneira injustificada. É sempre um indicador que recebe alguma atenção mediática. Como é que ele evoluiu em 2024 em comparação com 2023? Sim. Em primeiro lugar, esclarecer que o Banco de Portugal não tem competências jurisdicionais sobre a composição de litígios entre clientes, isto é, entre clientes e instituições. Eu, Ricardo Sousa, se me sentir lesado pela instituição em termos de danos que sofri em abstrato, patrimoniais, não patrimoniais, etc., eu tenho que recorrer aos tribunais, não ao Banco de Portugal. No entanto, quando se verificam situações que são muito objetivas, como a cobrança de comissões que não são devidas, ou montantes que sejam decorrentes diretamente de uma prática indevida da instituição, o Banco de Portugal, ao abrigo dos seus poderes, de alguma forma que a lei lhe confere nas determinações específicas, através de determinações específicas, pode obrigar ao ressarcimento do cliente. Portanto, explicar só estas duas dimensões parece-me importante. Dito isto, este ano eu diria que foi em linha com o ano anterior, com exceção de uma única situação que enviesou aqui os números. Portanto, este ano tivemos cerca de 22 milhões de euros de montantes devolvidos aos clientes. O ano passado tivemos 8, mas tivemos 7, perto dos 8. Este diferencial é explicado por uma única situação que, decorrente de uma errada interpretação do quadro legal, e uma vez mais o quadro legal nem sempre é totalmente claro, e que abrangeu um número muito significativo de clientes, teve aqui um impacto grande no valor de cerca de 15 milhões de euros. Mas se excluirmos esse outlier, está em linha com os valores dos anos anteriores. Última pergunta, para 2025 e se calhar no curto e médio prazo, que temas é que preocupam mais o Banco de Portugal nesta área de supervisão comportamental? Ou seja, o que é que a ti te faz pensar no que podemos fazer melhor, diferente, de maneira mais eficiente, ou desafios que surjam até no futuro? Eu acho que nós temos um mercado hoje equilibrado e dinâmico, isto é, não temos grandes, não temos focos de problema neste momento, temos que continuar a monitorizar, que é também o reflexo do nosso trabalho ao longo de 15 anos. Mas há claramente também desafios. Não é? Há uma linha que para mim é absolutamente crítica, que é nós temos que começar por desenvolver os sistemas de governo interno das instituições na lógica do produto. Isto é uma matéria que, do ponto de vista europeu, está a ter uma grande atenção e um grande foco, mas é claramente o que nós temos de trabalhar prioritariamente, porque se as instituições puderem fazer este trabalho de antecipação dos riscos e de correção de eventuais irregularidades logo dentro dos seus próprios mecanismos de governo interno, claro que sobra para nós mais capacidade de resposta para aquilo que sobra. Por outro lado, temos que continuar a trabalhar na clarificação do quadro legal. Nós temos um quadro legal muito espartilhado e fruto de inúmeras revisões legislativas que dificultam imenso a compreensão pelos clientes, mas também até pelas próprias instituições e a adoção de práticas harmonizadas. E, portanto, o esforço que nós fizemos em 2024 de emissão de cartas circulares para clarificar entendimentos e boas práticas é um esforço que é claramente para continuar e claramente ajuda todo o mercado a funcionar de forma mais dinâmica. E nesse contexto temos previsto não só acabar a linha dos cartões de crédito, trabalhar o governo interno e trabalhar também aquilo que são as vendas associadas ao processo à contratação de produtos financeiros. São dimensões que estão no nosso radar. Por último, temos de facto que implementar a estratégia de literacia financeira que tenha capacidade para ter esta capilaridade e abrangência e eficácia que nos consiga fazer chegar a mais gente e de forma mais eficaz aquele muito e bom trabalho e muitos e bons conteúdos que nós já produzimos.
Vamos a isso então. Ricardo, muito obrigado por nos ajudares a perceber os esforços do Banco de Portugal nesta área e como isso beneficia e protege os clientes bancários. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O relatório de supervisão comportamental, tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.